Muito bom dia a todos. É uma satisfação voltar a falar nesse simpósio. Eu digo todos os anos que eu tive e estou tendo de novo hoje o privilégio de falar nesse simpósio desde o início, né? Estou desde o início aqui, desde o primeiro, e eu sempre acredito essa presença, a amizade, basicamente a amizade que o Marcelo tem por mim e que eu tenho por ele. E por isso eu agradeço ao Marcelo pelo esforço de fazer um evento desse. Eu sei que isso requer tempo, requer recursos, mas é sempre uma satisfação, porque por aqui passam grandes debatedores, grandes juristas, e eu tenho hoje o privilégio de estar na mesa com a doutora Suzy, tributarista renomada. Então, é uma pessoa pela qual eu tenho um grande respeito, e, para mim, é uma satisfação estar nessa mesa com a doutora Suzy. Hoje eu vou falar sobre responsabilidade tributária e desconsideração da personalidade jurídica. Eu começo fazendo uma correção. O meu nome é esse aqui, ó, que está aqui, não esse que está aqui. Aqui há uma inversão e um acréscimo indevido aqui no meu nome, mas, enfim, o nome é esse aqui, tá? Eu vou falar sobre o tema da responsabilidade tributária e a desconsideração da personalidade jurídica. Essa ligação entre temas, ela surgiu quando, há um tempo atrás, eu participei de um seminário, o apresentador tratava desse tema, e ele começou a falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E eu estava na cadeira, e eu começava a me revirar na cadeira. Eu fiquei tenso. E eu comecei a me perguntar, eu falei, meu Deus, será que eu perdi alguma coisa? Quer dizer, nós temos, é certo você trazer uma regra, e ele falava exatamente da desconsideração com base na norma do Código Civil, é certo você trazer uma norma do Código Civil para o direito tributário sem mais? Sem mais. Isso não quer dizer que eu não admita que isso possa acontecer, mas sem mais, assim, sem fazer uma transposição, sem explicar por quê. Né? É como se aquilo fosse um dado irrelevante, como se as coisas, como se isso fosse da natureza das coisas. Aí esse assunto me deixou, naquela época, eu saí dali com a sensação, eu falei, bom, eu preciso voltar a estudar esse assunto, porque eu devo ter perdido alguma coisa, não é possível. E aí estudei, cheguei à minha conclusão, e daí a pouco, em seguida, surgiu o novo Código de Processo Civil. E aí começaram de novo as discussões sobre o tal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário. E falam, e o sujeito escreve, o sujeito fala, e eu ali, de novo, falei, meu Deus, será que eu perdi alguma coisa de novo? Mas, enfim. Então, essa é a razão pela qual eu coloquei esse tema da desconsideração da personalidade jurídica, porque ele tem estreita ligação, na minha avaliação, com o tema da responsabilidade tributária. Eu não vou fazer uma apresentação sobre responsabilidade tributária geral, isso precisaria de muito tempo. Vou me ater a algumas questões relacionadas ao artigo 135, né? Mas trarei aqui questões atuais sobre essa questão da responsabilidade tributária. Muito bem. Então, o objetivo da minha palestra... Agora, qual é qual aqui, jovem? Qual é qual? É esse? É esse? É esse? Não, não é esse. Quem me ajuda? Quem poderá me ajudar? E agora? Vamos ver.
Qual é? Esse aqui. Tá. Esse aqui para diante? Esse, tá, beleza. Então, o objetivo da minha palestra é tratar sobre a questão da desconsideração da personalidade jurídica e alguns problemas relacionados às normas sobre responsabilidade tributária. Eu começo falando que esse tema ele envolve um dos institutos mais fascinantes do direito, pelo menos na minha avaliação, que é a pessoa jurídica, ou a personalidade jurídica. Porque essa figura, isso já se fala, quem estuda a história do direito, é uma situação antiga e tem várias justificativas a respeito do aparecimento dessa figura. Como que ela apareceu, por que ela apareceu. Mas o fato é que eu não preciso contar a história, mas eu tenho que destacar aqui a questão da utilidade dessa instituição, como eu chamo, a pessoa jurídica. Então, essa pessoa jurídica, eu acho um ente fascinante, porque ela permite que você crie um ente diferente das pessoas, dos criadores, e que sobrevive, que transcende aos próprios criadores. É o caso da sociedade empresária, da sociedade simples, né, que é o nosso métier. E essa sociedade ela é constituída, você une pessoas, une capitais, com o objetivo de explorar uma atividade econômica. Então, ela é um instrumento, uma alavanca da atividade econômica, e que ela tem vocação para a continuidade, e ela continua mesmo que os sócios morram, que os administradores morram, ela tem essa possibilidade de continuar. Então, é algo que supera a finitude do ser humano, né? Para quem gosta da filosofia, a filosofia ela fala sobre a finitude do ser humano. A pessoa jurídica é algo que nos permite ultrapassar essa finitude, ou seja, ela fica independentemente de quem vai, né? E dentro dessa figura, uma questão importante é saber quem é que fala pela pessoa jurídica. E aqui nós temos uma interseção, né, entre o direito tributário, para o fim, nesse tema, uma interseção necessária, isso exige uma visão integrada do direito societário. Eu não consigo tratar de responsabilidade tributária sem abrir os livros de direito societário. É impossível para mim, pelo menos para mim é impossível. Eu não consigo tratar desse tema apenas olhando o Código Tributário Nacional. E isso no tema da responsabilidade, qualquer responsabilidade, não só dessa responsabilidade do artigo 135, que é a chamada responsabilidade pessoal. E qualquer responsabilidade é responsabilidade sucessória. Eu preciso abrir os livros de direito societário, eu preciso abrir os livros de direito civil, porque são ali as várias situações. Então, esse tema ele é fascinante, porque ele exige que você faça essa incursão aos outros ramos do direito. Evidentemente que isso é enriquecedor, mas é desafiador e, às vezes, frustrante, porque você acaba chegando a conclusões no direito, atuando no direito tributário, que talvez você não gostasse de chegar à conclusão, maiormente se você é um advogado e faz disso a fonte do seu sustento, não é? Então, essa questão da existência da pessoa jurídica e de saber quem é que fala pela pessoa jurídica é uma questão que você terá que certamente abrir os livros de direito societário. Então, quem é que manifesta a vontade da pessoa jurídica?
você tem, basicamente, 3 grupos de pessoa. Os órgãos da administração, e toda entidade, e toda pessoa jurídica tem administração, isso é uma sociedade, isso é uma associação, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, qualquer uma delas, você precisa desse órgão, é um órgão permanente necessário. É um órgão permanente necessário, por quê? Porque ele é quem vai falar sobre, ele que vai exteriorizar a vontade desse ente artificial que é a pessoa jurídica. Você tem os representantes, são aqueles que falam por representação, né? Então, eu constituo um representante, o advogado é um representante, ele fala em juízo pela pessoa jurídica, ele postula em juízo, ele procura em juízo, né? Como representante comercial e assim por outras e assim as outras diversas hipóteses de representação. E existem também os prepostos. Os prepostos também são pessoas que falam pela pessoa jurídica. E aí essa ideia de preposição, se você quer saber o que é preposição, está lá no Código Civil. O Código Civil fala quem são os prepostos. E o Código Civil diz, olha, os prepostos falam em nome da sociedade. Quer saber quem é um preposto? O contabilista é um preposto. Pela lei, não é uma questão de contrato, é questão da lei. A lei diz, o contabilista é um preposto. E os assentos, os registros que ele faz da contabilidade, esses registros não são dele, são da pessoa jurídica, então ele manifesta a vontade da pessoa jurídica. Então, se você vai apresentar uma questão contábil num tribunal, essa questão contábil você não pode transferir, não, mas isso é coisa do meu contador, não, isso é minha, né? Se você escolheu mal, é outra história. A figura da administração, dos órgãos da administração, é também um tema fascinante, porque esses órgãos da administração, eles não são propriamente representantes. Embora a Lei 6.404, por exemplo, fale em representação. Mas se você pegar a doutrina, e eu citei aqui a doutrina de dois amigos aqui? Não. Esse é o Kelsen, não. Está aqui. Eu citei aqui duas doutrinas. Uma de Pontes de Miranda. O que o Pontes de Miranda fala sobre a ação desses órgãos da administração? Diz lá, ó, o órgão da pessoa jurídica não é representante legal, a pessoa jurídica não é incapaz. Você não está falando em nome da pessoa jurídica porque ela seja incapaz, ela é capaz. O poder de presentação, o Pontes de Miranda ele tem umas palavras muito interessantes. Ele fala, eu não estou representando, eu não estou no lugar, eu sou o próprio. Então, eu estou apresentando, estou trazendo à tona, estou fazendo atuar a própria pessoa jurídica, que é uma pessoa distinta dos sócios. E essa figura, a figura da apresentação, ela também existe no direito público. E aqui eu cito a passagem do Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele diz, lá no final, o agente não aparece como sujeito distinto do Estado, porém como o próprio Estado se manifestando. Então, assim como o agente estatal fala em nome do Estado, quem fala em nome do Estado, da pessoa jurídica de direito privado, especialmente, que é o nosso caso aqui, é a administração. Esses órgãos da administração, de acordo com o modelo da nossa lei societária mais avançada, que é a Lei 6.404, é um modelinho, é um modelo básico, esses órgãos são basicamente dois, a diretoria e o conselho de administração. Bom, Edmar, por que você está falando isso? Porque a hora que nós formos abrir o artigo 135, ele vai dizer lá que os administradores das pessoas jurídicas podem ser responsabilizados. Bom, que administradores que são? Aí, onde que eu vou achar esse conceito de administrador? Eu vou achar na lei societária. E na lei societária diz que administrador tanto é o diretor e tanto é o membro do conselho de administração, se tiver sido instalado, porque esse é um órgão
é um órgão obrigatório em algumas situações e facultativo na maioria das outras. Né? Então, se tiver o órgão, o Conselho de Administração, ele também é considerado um administrador, embora não fale pela pessoa jurídica. Quem fala é a diretoria. Então, vejam vocês que nós temos esses órgãos que têm a idêntica função de serem administradores, mas que têm poderes distintos, atribuições distintas. Um faz uma coisa, o Conselho de Administração, que um autor disse que é um petit comité dos acionistas, isso na lei anterior era exatamente isso, hoje a lei permite que os membros do Conselho de Administração não sejam necessariamente acionistas, mas esse Conselho de Administração ele supervisiona o trabalho dos diretores, aprovam as contas, o balanço, né? Aprovam o balanço, que depois é submetido a um outro órgão, que não é um órgão de administração, mas é o órgão soberano da sociedade, que é a Assembleia Geral dos Acionistas e dos Sócios. Essa Assembleia, ela não manifesta a vontade, da sociedade, por exemplo, num contrato. Ela não aparece, não existe essa figura. Essa Assembleia é um órgão permanente, mas ele é intermitente, porque ele se reúne e acaba. E o que ela faz, então? Ela determina quais são as ordens que os administradores haverão de cumprir. Basicamente, no direito societário, essa é a lição básica. Então, nós temos órgãos, né, que falam pela pessoa jurídica, que apresentam a pessoa jurídica, usando a palavra do Pontes de Miranda, e temos outros órgãos que também fazem parte da administração, mas que têm funções distintas da de apresentação. Ok? Muito bem. Seguindo aqui nessa toada, e antes de começar a falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica, eu queria trazer para vocês uma discussão muito breve sobre um outro tema que é central nessa nossa apresentação, que é o tema da responsabilidade. Essa palavra responsabilidade, ela tem vários significados em direito, ok? Ela tem vários, mas vários significados mesmo. O conceito básico que está ligado à ideia de personalidade, de desconsideração da personalidade jurídica e de responsabilidade tributária do artigo 135 e 134 também, essa ideia é a ideia de sanção, responsabilidade como sanção. E aqui eu trago duas lições de um mesmo autor, do Kelsen, numa obra na Teoria Pura e depois na Teoria Geral do Direito do Estado. Ele diz, olha, o indivíduo contra quem é dirigida a consequência do ilícito responde pelo ilícito, é juridicamente responsável por ele. Então, aqui nós estamos tratando de responsabilidade como sanção. Responsabilidade como sanção. E aí, quando a gente constata isso, aí é hora de abrir uma outra espécie de livro, o livro do direito penal. Olha que interessante, né, pessoal? Isso, você começa a pensar, isso dá um livro. Né? Em outra obra, o autor diz que uma pessoa é juridicamente responsável por certa conduta ou que ela arca com a responsabilidade jurídica por essa conduta, significa que ela está sujeita à sanção no caso da conduta contrária. Básico. De novo, né? Nessa nossa apresentação, eu estou tratando de responsabilidade, então, como sanção. Ou sanção por abuso do direito na desconsideração da personalidade jurídica, ou sanção por ofensa à lei ou estatuto, no caso do artigo 135. É disso que nós estamos falando. E quando eu falo em sanção, isso atrai várias outras questões. De saber, bom, mas que tipo de sanção? Qual o aspecto subjetivo dessa sanção? Nós estamos falando de sanção com culpa ou sanção com dolo? Aí o sujeito pergunta, mas o que é culpa, o que é dolo? Bom, aí nós podemos abrir dois tipos de livro. E é bom que possamos abrir os dois. Do direito civil, o direito civil fala sobre o dolo, e do direito penal.
do direito penal também, né? Que é o que a gente faz, por exemplo, quando vai estudar multa qualificada, por exemplo, né? No direito tributário. Ele fala em sonegação e fala em fraude, e essas figuras elas estão ligadas à ideia do dolo, daquela ação deliberada, propositada, né? Muito bem. Então, e dentro e dentro ainda do tema da responsabilidade, existe um outro matiz que não tem nada a ver com a responsabilidade como sanção, que é a chamada responsabilidade societária. De novo, nós temos que abrir aqui o livro de direito societário. O que é a tal da responsabilidade societária? Quando você pega a figura da pessoa jurídica e você agrega essa figura à ideia de responsabilidade societária, você traz para a discussão dois temas: a questão da responsabilidade limitada e a questão da responsabilidade ilimitada. O que é isso? De acordo com o princípio básico, cada sujeito de direito ele responde por suas obrigações com o seu próprio patrimônio. Na pessoa jurídica, existe o princípio da separação. Quando eu crio a pessoa jurídica, o ordenamento jurídico diz: olha, essa pessoa que você está criando, ela é uma pessoa separada do sócio. E você deve manter essa separação, porque se você não mantiver essa separação, você pode ter consequências: a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade. A responsabilidade no Código do Consumidor, no direito do trabalho, no direito societário, e por aí vai. Então, essa figura da responsabilidade societária, quando você traz isso para a discussão, a pergunta que se faz é a seguinte: bom, o que é essa responsabilidade limitada? Porque essa responsabilidade limitada, ela é tida aí à vida como uma grande invenção do gênio humano. Então, esse tema ele é tão fascinante por causa disso, porque você tem, em primeiro lugar, a própria pessoa jurídica, que é um órgão distinto dos criadores, e você tem conectado a isso a ideia da responsabilidade limitada. Bom, por que surgiu a tal da responsabilidade limitada? A responsabilidade limitada surgiu exatamente para facilitar os negócios. O sujeito, quando ele se coloca no empreendimento, em que a lei prevê a responsabilidade limitada, ele sinaliza para o público, né, que ele está constituindo uma sociedade e que ele se dispõe a perder um determinado valor, que é o valor do capital. Isso ele está sinalizando: ó, você quer fazer negócio comigo? Então, ou você acredita no meu capital, que ele vai dar conta, ou então você tome providências para, se eu tiver que contratar operações a prazo com você, que você tome providências para se garantir. Não é? Então, essa responsabilidade, a responsabilidade limitada, ela tem essa função, e muito se discutiu, e se discute ainda hoje. Isso é o quê? Isso, nós estamos falando de um privilégio, ou nós estamos falando de um direito fundamental de ter a responsabilidade limitada? Eu coloco aqui duas ideias contrapostas, né? Em primeiro lugar, eu trago aqui uma lição do Túlio Ascarelli. Túlio Ascarelli é um societarista já morto, né? Um societarista italiano que teve um tempo fugindo da guerra, ficou radicado em São Paulo, escreveu livros aqui. É um sujeito respeitadíssimo. Ele é respeitado aqui, no Brasil e fora do Brasil. E ele tratando desse assunto, ele diz que a responsabilidade do sócio de uma companhia decorre de princípios excepcionais e se apresenta como um privilégio. Ele diz o seguinte: olha, em princípio é o seguinte, se você constitui uma sociedade, tá bom, você tem a separação, mas essa separação é um privilégio. Por quê? Porque ele diz o seguinte: por isso pode ser baseado tão somente num ato legislativo especial que derrogue o direito comum. Por quê? Ele diz o seguinte: olha, quem te dá essa possibilidade da responsabilidade limitada é a lei. Por quê? Porque se não, é a lei que derroga o direito comum. Porque no direito comum, se você é sócio de uma sociedade e a sociedade não cumpre as suas obrigações, você, como sócio, você tem a responsabilidade de
de cumpri-la no lugar da outra, independentemente de norma de desconsideração ou de responsabilidade, segundo a ideia do Ascarelli. Não é? Então, ele diz, olha, não, isso é um privilégio. Aí vamos ver a jurisprudência do Supremo sobre responsabilidade tributária. E tem aqui o julgamento do recurso extraordinário 562-276 de 2010. Eu me lembro quando eu comecei a estudar esse assunto, quando eu li esse acórdão, eu fiquei surpreso com a decisão do Supremo. Mas como assim, Dimar? Eu achei que o Supremo ali ele foi além do que ele poderia ir, do que a prudência recomendaria. Mas, enfim, ele decidiu, disse o seguinte, ó, o artigo 13 da Lei 8.620 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas físicas e jurídicas e que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada. Aqui nós estamos tratando de responsabilidade tributária, pessoal. Ele está dizendo aqui, se eu entendo bem as palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, você querer responsabilizar o sócio numa sociedade de responsabilidade limitada é inconstitucional. Só que o próprio ordenamento jurídico, ele prevê a responsabilidade, sociedade de responsabilidade limitada e de responsabilidades ilimitadas. Esse é o tempo que eu tenho? Tá bom. Tá bom. Vou ultrapassá-lo, evidentemente. Na ida aqui, né? Não, estou brincando. Então, você tem a responsabilidade ilimitada, e essas seriam inconstitucionais? Eu não vejo como poderia ser inconstitucional. A sociedade de advogado, por exemplo, é uma sociedade simples de responsabilidade ilimitada. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? Certamente. Isso é inconstitucional? Me parece que não, que tem que ser uma responsabilidade limitada. Quando um banco faz um negócio com uma sociedade limitada e exige que se coloque no contrato uma garantia real, uma garantia pessoal dos sócios, eu não vejo como essa cláusula seja inconstitucional. Mas, enfim, o Supremo diz. Então, essa questão da responsabilidade ela tem esse matiz, né? A questão da desconsideração da personalidade jurídica, pessoal, eu considero, para abreviar, já que o tempo aqui está urgindo, para abreviar, eu considero que não cabe falar em desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário. Por uma razão muito simples, pessoal. Porque não precisa. Como assim não precisa? Não precisa, porque você tem no Código Tributário Nacional normas sobre responsabilidade que tem a mesma finalidade, a mesma teleologia das normas sobre desconsideração da personalidade jurídica. E aqui, pessoal, eu trago aqui uma lição do Luciano Amaro. Ele diz o seguinte, olha, quando o direito já fornece o remédio legal, não é preciso superar ou penetrar nenhuma forma jurídica, que é a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Basta aplicar a solução legal, basta aplicar a solução das leis sobre responsabilidade tributária. Mas as leis da responsabilidade tributária elas são insuficientes. O código é de 50 anos atrás. Pô, que mude o código, ou muda a interpretação. É possível mudar a interpretação sem mudar o texto da lei? Quem lê sobre a diferença entre texto e norma, ele sabe disso. Que o direito ele se renova com o passar do tempo. Então, eu não posso querer interpretar hoje, ou talvez não fosse o mais adequado, interpretar o Código de 1950 hoje. Por quê? Porque o ordenamento jurídico já é outro. Por exemplo, no caso do ICMS. No caso do ICMS, existe um dispositivo na Lei 87 de 96, Lei Complementar, do mesmo status do Código Tributário Nacional, que dispõe de modo totalmente diferente do que o Código fala sobre a responsabilidade tributária. Ele diz lá que a responsabilidade ela pode ser atribuída pela lei, né? Então ela dá
ao legislador ordinário, um poder de configuração, a quem concorreu para não pagar. Então, isso é amplíssimo, né? O código é números clausus, ele fala, não, é nessa situação. Então, vejam vocês que nós temos modificações nesse sentido. O crédito tributário no Brasil, ele tem amplas defesas, pessoal. E não precisa também por uma outra razão. Alguém lembra da portaria 1265 de 2015? Ela lista ali quais são os instrumentos de defesa que estão na lei, ela não cria nada, que estão na lei para a defesa do crédito tributário. Então, você tem arrolamento, você tem crime tributário, você impede a distribuição de dividendos, você manda o nome para o Serasa, você tem vários mecanismos de defesa que tornam essa aplicação do artigo 50 desnecessário. Isso na minha avaliação, é isso para seguir, né? Então eu vou entrar no artigo 135. Eu vou entrar já direto nos pressupostos. Pressuposto para a compreensão do artigo 135. Duas coisas eu chamo a atenção antes da gente abrir o artigo 135 e começar a ler. A primeira coisa é que, pelo menos na minha avaliação, é que não existe responsabilidade tributária sem poder. Quer dizer, a responsabilidade é uma consequência do uso indevido ou do mau uso do poder. Aí você fala, não, Edmar, o administrador ele tem poderes, claro. Esse parece claro. O preposto tem poderes? Ele tem atribuições. Então, o poder e a atribuição aqui eu posso colocar na mesma caixinha. Ok? Então, quando eu estou falando de poderes, eu estou falando de capacidade jurídica para fazer isso ou aquilo. E o preposto também tem isso. Isso também vale, portanto, para o preposto e empregado. Evidentemente que há uma diferença de grau de responsabilidade e uma diferença de grau de atribuições. Né? Um diretor é uma coisa, um gerente é outra coisa, mas cada um responderia, em princípio, de acordo com a sua participação. E aqui surgem duas figuras, pessoal, que são duas figuras interessantes, que a figura do administrador nominal, o administrador de fato e o administrador sombra. O administrador nominal é aquele que está no contrato social como administrador, mas não exerce. Esse sujeito ele não pode ser responsabilizado se ele não exercer os poderes. O problema todo aí é uma questão de prova, sempre. Mas já aconteceu, já foi possível, em uma situação, pelo menos, que eu tive, de mostrar que o sujeito, embora o nome conste no contrato social como administrador, ele não era administrador, coisa assim, mas não é porque nem aparecia lá. Então, mas, evidentemente, que é uma questão de prova e você já sai atrás porque você tem contra você uma declaração dizendo que o sujeito é. Então, você está negando os seus próprios atos, em princípio. Né? Então, cuidado com o venire contra factum próprio. O administrador de fato, pessoal, é aquele que não tem poderes formais legais, mas ele age, ele manda. É o sujeito que manda. Esse administrador de fato, ele aparece no direito societário, ele aparece no ordenamento jurídico de alguns países, é o sujeito que exerce poderes sem estar investido desses poderes. Esse administrador de fato, também a questão aí é sempre de prova. E ainda uma variação desse administrador de fato é o administrador sombra. O que é esse administrador sombra? Esse administrador sombra é aquele sujeito que se intromete na administração, mas ele se intromete de um outro jeito. Ele não vai lá e age, mas ele é um oráculo, ele é um guru. Os sujeitos que são os administradores formais seguem as ordens desse sujeito. Então, esse é o administrador
sombra, né? Essas figuras, evidentemente que no direito tributário nunca se ouviu falar, mas está lá no direito societário, e isso pode eventualmente surgir nas discussões sobre a aplicação do artigo 185. E aqui eu falo do artigo 5º da Lei 87/96. Né? E aqui, então, para terminar a minha exposição, evidentemente que eu tive que cortar muita coisa, eu fiz aqui um mini quiz para organizar a nossa discussão. Pode um advogado ou consultor ser responsabilizado por débito tributário com base no artigo 135? Uma primeira, pode um advogado ou um consultor? Pode ou não? Né? Se perguntarem para mim, em tese, eu diria depende. Eu diria depende, porque depende dos fatos, pessoal. Ele pode ser considerado um diretor de fato, ele pode ser considerado um administrador sombra, ele pode ser um preposto. Então, isso tudo depende, porque se eu partir daquele pressuposto de que a responsabilidade é uma consequência do exercício do poder, se ele exerceu poderes próprios do administrador, ele teria que ser responsabilizado. Evidente que isso também é uma questão de prova. É difícil de acontecer isso. Eu gostaria de falar, não, em hipótese alguma, o administrador, o consultor, o advogado, ele pode ser responsabilizado. Mas se eu tenho essa concepção, né, estou sendo fiel à minha concepção, de que a responsabilidade advém do exercício do poder. E esse exercício do poder, ele pode ser feito por diversas maneiras. Então, se cair aqui, pelo menos na minha avaliação, pessoal, ele pode ter problemas. O segundo tema, qual o pressuposto subjetivo para a responsabilização previsto no artigo 135? Uma primeira questão que surge ali, aquela responsabilidade ali, ela é uma responsabilidade solidária ou pessoal? O Código fala em pessoal. Se você pegar os trabalhos da comissão que elaborou o Código Tributário Nacional, vocês vão ver que o objetivo da norma do Código era revogar, para fins fiscais, a regra do direito societário vigente antes da Lei 6.404, Decreto 2627, que dizia o seguinte, olha, quando o administrador age fora da lei ou fora do estatuto, ele se responsabiliza pelas dívidas da sociedade. Esse fato, ou esses fatos, não vinculam a sociedade. Por quê? Porque houve um exercício irregular da manifestação da vontade da sociedade. A sociedade, ela diz, esse sujeito não me representa, em outras palavras. Esse sujeito não me representa. Então, essa questão desse pressuposto subjetivo, a primeira questão que a gente teria que verificar é isso. Para mim, o Código é claro, ele fala que a responsabilidade é pessoal. E isso traz problemas, traz consequências enormes, pessoal. Que consequências? Por exemplo, se eu estou tratando de uma responsabilidade do artigo 135, alguém me acusa de ser responsável com base no artigo 135, essa responsabilidade, sendo pessoal, não é da pessoa jurídica. Então, o sujeito passivo aí, ele passa a ser, não a pessoa jurídica, mas o administrador. Isso é inconveniente, pessoal. É inconveniente para o fisco. Imagine, por exemplo, que ele tem um problema fiscal grave, em que ele queira aplicar o artigo 135 num grande banco, por exemplo. Quem que ele prefere, cobrar do banco ou do administrador? Eu preferiria do banco. Mas a lei fala que a responsabilidade é pessoal. E o que o STJ diz? O STJ ele diz que, no caso da súmula 430, que a responsabilidade é solidária. Então, houve aí uma mudança de texto em relação a... uma mudança da interpretação em relação ao texto. Para mim, o STJ criou norma. A questão, para mim, da culpabilidade aqui, para abreviar a discussão, eu acho que caberia a aplicação do artigo 135 no caso de dolo, de crime fiscal.
A questão é sempre de crime fiscal. Por quê? Porque qualquer outra situação, nós vamos cair na súmula 435, dizendo, dever não é fato ilícito. O dever não é fato ilícito. Evidentemente que o STJ ele tem aquela discussão do redirecionamento, e em que a discussão é sempre a questão de você não fazer o encerramento adequado da pessoa jurídica. E esse número 130, essa terceira questão, eu já disse que o texto fala em responsabilidade pessoal e o STJ fala em responsabilidade solidária. Eu continuo achando que é pessoal, está lá na lei. Pô. Por quê? Porque o 134 fala da responsabilidade solidária. Eu não posso admitir que o legislador tenha errado, que ele disse solidária no 134 e disse pessoal, todavia, vírgula, solidária no 135. São hipóteses diferentes. Pessoal, eu estou para terminar aqui, mas eu peço mais um minuto da atenção de vocês e da compreensão do presidente da mesa, que essas discussões todas chegaram num livro, pessoal. Eu tenho esse mal. Quando as coisas elas me incomodam, eu começo a escrever. E escrevo, e daqui a pouco virou um livro. Né? Esse livro está sendo lançado agora, ele deve sair em papel só em 2018, né? Mas em e-book você pode ter esse daqui talvez uma semana, já tem o ISBN, está tudo certinho, está tudo correndo bem. Então, tudo que eu disse aqui, depois vocês podem conferir nesse livro. E, para quem me conhece, sabe que toda vez que eu venho aqui, eu falo da palavra da salvação. Né? 30 segundos. 30 segundos, pessoal. Continuando o nosso quiz, a palavra da salvação diz o seguinte, cadê? Quem quer ver Deus? Se eu fizer essa pergunta hoje aqui, alguns responderiam, quem é esse sujeito? Eu não sei quem é. Nunca ouvi falar, não sei quem é. Outros chegariam para ele e falariam, foi bom eu te encontrar, porque eu queria te perguntar o que aconteceu naquele dia que aconteceu esse fato assim. Outros diriam, não, eu queria agradecer por isso, por aquilo. Outros pediriam, a maioria pediria, resolve isso, dá um jeito aí, me ajuda, tal. Né? E aí, quem pelo menos tem alguma ligação religiosa, ele tem a ideia do divino, é uma ideia inerente ao homem. Alguns rechaçam essa ideia, mas, enfim, me parece que, pelo menos a grande maioria é isso. Eu não quero aqui fazer pregação para ninguém, mas eu coloco aqui um caminho para você encontrar Deus. Isso aqui é um texto de Mateus 25, 34, 40, que ele fala que no final, na época do julgamento, ele diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui a herança do reino. Por quê? Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e você me hospedou. Estava nu e você me vestiu, adoeci e você me visitou. Estive na prisão e você foi me ver. Então, os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer, ou com sede, ou te demos de beber? Aí a resposta está lá na última frase. E respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então, você quer ver Deus? Deus está nos pequeninos. Né? Então, nós estamos chegando na época de Natal. Então, se vocês quiserem ver Deus, de acordo pelo menos com a minha crença aqui na Bíblia, você encontrar um pequenino e estender-lhe a mão, né? E dar-lhe um dinheiro, dar-lhe uma roupa, evidentemente, não só estender a mão, porque a Bíblia diz que se você chegar para alguém e falar, olha, vá em paz, ele fala, não, isso agrada a Deus, mas essa sua fé é uma fé morta.
Porque não adianta você falar para ele, vá em paz, e o sujeito está nu, e você não dá para ele o de vestir. Né? Então, essa seria a palavra da salvação de hoje. Muito obrigado. Me desculpe se eu tive que abreviar o tempo, em razão do tempo, mas depois nós ficamos aqui para o debate. Muito obrigado.